O ponto de vista, pastores, que nós partimos, ele tem como base Hebreus 13:20, né, que usa uma expressão assim, ó, que o Deus da paz, pelo sangue de uma eterna aliança, fez subir dentre os mortos o grande pastor de ovelhas, nosso Senhor Jesus. Nós entendemos que, na verdade, existe essencialmente só uma aliança, e que antiga e nova aliança são diferentes maneiras, diferentes desdobramentos da aliança eterna de Hebreus 13:20. Então nós queremos, por exemplo, que a aliança com Adão, a aliança com Noé, a aliança com Moisés, a aliança com Davi e depois a nova aliança, elas são apenas desdobramentos do mesmo plano de salvação. A nossa compreensão, ela não é calvinista, mas é bem parecida nesse aspecto com Calvino, quando entendemos que na verdade existe uma aliança eterna e que Deus a desdobra em diferentes alianças para ensinar o mesmo plano de salvação, né? Tanto que Hebreus 4:2 diz que o Evangelho foi também anunciado aos israelitas. E aí qual é o nosso outro pressuposto? Que se as alianças são desdobramentos da única aliança eterna, porque Deus não salvava Israel pela lei, e no Novo Testamento a igreja pela graça, Deus só salvou por meio de uma forma, que 1 Pedro 1:18-20 diz que o sangue de Cristo, ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, se as alianças são só um desdobramento da mesma aliança eterna, nós cremos que o estilo de vida ético é o mesmo para Israel e para a igreja. Então, nós partimos do pressuposto de que não há, na verdade, essencialmente, diferença, por causa que o plano de salvação é um só. E há um desdobramento histórico desta graça, né? Nós vamos ver, por exemplo, até ali no preâmbulo do Decálogo, antes de Deus dar o Decálogo, ele começa em Êxodo 21:2, dizendo assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Então, a compreensão legalista que alguns israelitas tiveram, não é a compreensão bíblica. Porque como existe uma aliança eterna firmada só no sangue, então nós cremos que o plano de salvação é um só e o estilo de vida ético é um só para ambos os testamentos. A palavra Torá, né, ela é uma palavra que se refere a toda a instrução de Deus. Então realmente, a princípio, o adventismo herdou uma compreensão protestante, né, de que a lei é dividida arbitrariamente em moral, cerimonial, civil. Hoje a nossa linha teológica não tem mais essa tendência, né? Nós cremos realmente que a lei é uma coisa só. Mas, mesmo ela sendo uma coisa só, nós cremos que há aspectos, diríamos assim, não uma divisão arbitrária, né? Mas a lei de Moisés tem aspectos de ordem moral, cerimonial, civil. E como que nós entendemos, querido pastor, esses aspectos? Nós cremos que todo o ritual do santuário, né, esse aspecto cerimonial da lei, não que eu quero dividir arbitrariamente, porque realmente não é o correto, né? Esses aspectos eram um recurso pedagógico de Deus para ensinar o plano de salvação. Então, por que nós diferenciamos antiga e nova aliança? Nós cremos que toda a função, né, do aspecto cerimonial, ele se cumpre, ou melhor, ele encontra a sua função cumprida em Cristo. Hoje nós nem gostamos mais de usar essa expressão que nós usávamos no passado, né? Abolição da lei cerimonial. Não, nós cremos que, na verdade, a função foi transferida para Cristo. Agora, não usamos mais esse recurso pedagógico, porque tudo isso é evidenciado na vida, morte e ministério de Cristo, né? Então, nós cremos que essa função cerimonial transfere-se para Ele. Agora, na questão da lei, mesmo que essa função ela tenha encontrado o seu cumprimento em Cristo, quando nós estudamos ali o Sermão do Monte, do capítulo 5 ao 7, né, tem um termo ali, em Mateus 5,17, que ele fala assim, não penseis que vim abolir a lei ou os profetas, que é a lei de Moisés e o resto do Antigo Testamento, vim cumprir. A palavra plerô ali no grego, o sentido é ampliar, encher. E é o que ele exatamente faz. Do capítulo 5 ao 7, ele amplia uma série de mandamentos da lei de Moisés que não envolve realmente só o aspecto de ordem moral. Ele amplia o significado de jurar, né, de adultério, ele amplia o significado de repúdio. Não esquece de fazer a pergunta. Né? Realmente. Então nós vemos que, na verdade, a função de Cristo com a sua morte na cruz foi salvar o pecador dessa condenação da lei, e ele amplia
né, a compreensão da lei, tirando essa visão mais legalista que tinha. E aí a pergunta, pastor, que eu faço para analisar, é com base na tradução de Romanos 10:4. Por exemplo, a NVT e a tradução ecumênica da Bíblia apresentam assim que o objetivo, ao invés de fim no sentido de término, né, ela apresenta assim, o objetivo da lei é Cristo. Então eu acho assim, pastores, não seria mais coerente nós crermos que a função da lei de Moisés é realmente apontar para Cristo e, consequentemente, termos o mesmo estilo de vida ético? Aqui Hebreus 7:12, né, quando fala da mudança da lei, ela fala realmente da mudança da lei, porém da lei do sacerdócio. Por quê? No contexto aqui, a partir do verso 9, né, fala que o sacerdote era de descendência de Levi. Só que Cristo mudou essa lei do sacerdócio porque ele não era descendente de Levi, mas de Judá. Então aqui fala realmente que na nova aliança, que na verdade é só uma forma de dizer que o plano de salvação ele foi concretizado melhor em Cristo, houve essa mudança da lei do sacerdócio, não necessariamente do decálogo. E aqui no capítulo 8, verso 10, interessante, quando ele repete a promessa de Jeremias 31 a 34, ele mostra que o estilo de vida ético do cristão é o mesmo de Israel no Antigo Testamento. Então, citando Jeremias 31, Hebreus 8:10 diz assim, ó: pois eis a aliança que me aliarei com a casa de Israel. Estou aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Após esses dias o Senhor, ao dar as minhas leis, é na sua mente e no seu coração que as inscreverei. Tornar-me-ei seu Deus, e eles se tornarão meu povo. Então, na verdade, mesmo que mude-se a lei do sacerdócio, né, agora é um descendente de Judá e não de Levi, que é o nosso grande e sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8:10, o estilo de vida ético ele continua, com uma grande diferença, né? Não pela letra da lei, né, mas pela produção desses princípios morais pelo Espírito Santo. Então nós não vemos aqui uma substituição do decálogo, mas um propósito de Deus de implantar os seus princípios de amor em mim. Agora é óbvio, né? Se eu tiver uma visão legalista da lei, aí eu estou suplantando a graça realmente. Porque Efésios 2:8-10, para mim, tem o melhor resumo sobre esse assunto. Né, os versos 8 e 9 falam assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para quem se glorie. Mas o verso 10 é assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, muitos israelitas tiveram essa dificuldade de entender na época. Eles achavam que a lei ela era um meio, né, de chegar a Jesus, e não pode ser assim. A lei ela tem que ser o resultado de uma vida de santificação. E óbvio, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós só vamos cumprir plenamente essa lei na glorificação. Hoje a única obediência que nos salva, né, de acordo com Romanos 5:18, é de Cristo. É a obediência dele que substitui a minha. Mas percebemos uma continuidade do decálogo, né, na nova aliança por causa de Hebreus 8:10. Né? Quando Gênesis 2:2 e 3, né, fala que Deus abençoou e santificou o sétimo dia, e Êxodo 20:11 fala que o nome é sábado. Hoje alguns eruditos já estão assim deixando de lado aquele argumento o seguinte: bom, já que Deus não deu uma ordem direta para Adão e Eva guardar o sábado, quer dizer que aquele repouso, aquele cessar de atividades foi só de Deus. Hoje os eruditos estão entendendo o seguinte, que o exemplo de Deus ele é tão forte quanto uma ordem prescritiva de Deus. Então, se ele cessa as suas atividades, nós percebemos que, sendo que não existia ainda o pecado no Éden, antes ali do capítulo 3, né, e Deus institui o sábado, o abençoa e o santifica, isso é uma evidência de que o sábado não tem uma dependência cerimonial, mesmo que venha a ter depois um aspecto cerimonial também. Então ele começa lá no Gênesis. Mateus 24:20, quando Cristo, pastor, profetiza ali a destruição de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, ele diz assim: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Veja, ele não está defendendo o sábado ali, é óbvio no contexto, mas o que ele está nos deixando nas entrelinhas? Que 70 anos depois da cruz, o sábado continuará sendo observado pelos judeus cristãos. E um outro detalhe interessante, Hebreus 4, quando fala do descanso na graça, né, ali não é o sábado o tema de Hebreus 4, é o descanso na graça em Cristo, é o descanso do Messias. Interessante, também 70 anos depois da cruz, o dia da semana
que ele usa como exemplo do descanso na graça não é o domingo, é o sábado. Indicando o quê? Que 70 anos após a cruz, o sábado continuou sendo observado. Do contrário, o texto de Hebreus 4 não teria sentido para eles, né? Eu creio, pastor, que eu achei interessante esse comentário histórico, muito interessante. Eu creio que o Apocalipse 1:10, eu continuo crendo que João se refere ali ao sábado como o dia do Senhor, por alguns motivos. Primeiramente, esse Apocalipse 14:7. Quando ele convida, né, ele dá das últimas mensagens de Deus para o mundo, né? Ele prega o evangelho eterno, contextualizado em 3 mensagens que nós chamamos 3 mensagens angélicas. Neste convite, nessa primeira mensagem angélica, nesse primeiro grande recado de Deus para as pessoas dos últimos dias, no verso 7 diz assim, ó: temei a Deus e rendei-lhe glória, pois ela chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isso aqui é uma transcrição, é uma paráfrase, na verdade, de Êxodo 20:11. Êxodo 20:11, quando dá razão para guardarmos o sábado, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, para o público de João, seria muito estranho ser uma referência ao domingo como o dia do Senhor, se alguns capítulos adiante, no capítulo 14:7, ao ele convidar as pessoas para adorarem a Deus, ele faz uma paráfrase do 4º mandamento. Então, mesmo que na tradição eclesiástica com o tempo, né, o domingo tenha surgido, nós não vemos, querido pastor, evidência bíblica para isso. Nós não conseguimos ver evidência bíblica para isso, até porque muito da linguagem do Apocalipse que João usou para escrever o seu livro, ele tira do Antigo Testamento, especialmente de Daniel e Ezequiel. E uma coisa interessante, que da Ezequiel, que é uma das bases, né, da linguagem simbólica do Apocalipse, Ezequiel chama o sábado, em Ezequiel 20, versos 12, 20 e 21, de um sinal, um selo de adoração a Deus. Então, se ele falasse do domingo em Apocalipse 1:10, ele estaria indo contra a própria base teológica dele em Ezequiel, de onde ele extraiu muitos símbolos do Apocalipse. Então nós vemos mais coerência, pastor, a continuidade do sábado no pensamento de João. Não uma observância legalista, tem que ficar bem claro, né? Infelizmente, eu já vi, pastor, na minha própria igreja, né, alguns membros terem uma compreensão, né? Se guardar o sábado, você está salvo, se não está salvo. Não, isso nem condiz com o que Ellen White ensina sobre o assunto. Tem muito adventista, infelizmente, pastor, que nem conhece o que a própria Ellen White escreveu sobre o assunto. Então, no Grande Conflito, por exemplo, página 449, ela é bem clara em dizer que muitos cristãos de gerações passadas que guardaram o domingo pensando ser o sábado, Deus vai considerar a sinceridade dessas pessoas.